Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Adriano Milagres, eu sou educador financeiro e o meu objetivo em gerar conteúdo aqui no canal é fazer com que você tenha uma carteira de investimentos cada vez mais eficiente, cada vez mais simples e cada vez mais organizada. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre se vale a pena ou não você ter uma carteira de investimentos baseada em fundos de investimentos. E não se esqueçam que aqui no nosso canal a gente vai ter vídeos gratuitos que vai trazer bastante conteúdo para que você consiga organizar a sua carteira de investimentos cada vez mais. Então, contextualizando vocês, o que é um fundo de investimento? Um fundo de investimentos, imagina que um grupo de pessoas tem interesse em fazer um investimento, mas só que esse grupo de pessoas, eles não sabem exatamente aonde eles vão alocar o dinheiro que eles têm para investir. Então, o que é que eles fazem? Eles vão procurar uma empresa. Essa empresa, ela é uma gestora que possui um fundo de investimentos e que tem um gestor profissional responsável por fazer a alocação do dinheiro que vai estar dentro desse fundo de investimento. E qual que é o objetivo comum de todas essas pessoas? O objetivo comum é ter um resultado em que esse resultado ele vai ser distribuído igualmente para todas as pessoas do fundo. A diferença vai ser que cada um vai ter uma participação de acordo com o número de cotas. Imagina que eu, mais 10 amigos, a gente tem um montante de dinheiro e a gente não sabe exatamente aonde a gente vai alocar o nosso dinheiro. Então vamos supor que eu tenha 10 mil reais, vamos supor que um amigo meu tenha 20 mil, um outro tenha 50, o outro tenha 70. Então vamos supor que com esses 10 amigos a gente levante 500 mil reais e cada um vai ter uma quantidade de dinheiro diferente. Então a gente vai pegar todo esse dinheiro, vai colocar dentro de um fundo de investimentos, a gente vai ter um gestor profissional, que é o gestor do fundo de investimentos, que vai fazer a alocação desse dinheiro na carteira. Então imagina que cada um de nós vai ter uma cota proporcional ao tanto de dinheiro que a gente colocou nesse fundo. E o resultado desse investimento, dessa carteira de investimento que foi escolhida por esse gestor, vai ser o resultado do nosso investimento. E aí vai ser dividido proporcional para cada um, de acordo com o número de cotas que cada um tem. E como é que funciona basicamente os tipos de investimentos? Os tipos de investimentos que a gente tem hoje, eu costumo dizer que basicamente nós temos três, que é renda fixa, multimercado e ações. Quando a gente está falando de renda fixa, multimercado e ações, existe um método de investimento que é o RMA. O método RMA, ele basicamente é renda fixa, M de multimercado e A de ações. Então, se você conseguir balancear uma carteira de investimentos com bons fundos de renda fixa, bons fundos multimercados e bons fundos de ações, muito provavelmente você vai ter exposição em praticamente todos os produtos do mercado financeiro. Então, como é que funciona um fundo de renda fixa? Um fundo de renda fixa, eu vou trazer para vocês duas possibilidades de fundo de renda fixa que eu acho que já é bastante suficiente para o entendimento de vocês para organizar a carteira de investimento. A gente vai ter um fundo que é o DI Simples. Esse fundo DI Simples, ele é aquele fundo que você vai ter na sua carteira como reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? A reserva de emergência, ela é um dinheiro que você coloca com liquidez, ou seja, se você precisar do dinheiro, você vai ter acesso a ele imediatamente e é o produto mais conservador que vai ter lá na tua carteira de investimentos. Essa reserva de emergência, ela tem duas funções basicamente. Primeiro é em caso de algum imprevisto, caso você precise retirar um dinheiro com uma certa velocidade, você tem o dinheiro ali disponível. Pode ser porque você perdeu o emprego, pode ser porque você quer mudar de emprego, pode ser porque você quer tirar um ano sabático, pode ser por N motivos, mas só que é um dinheiro que você precisa colocar ele ali disponível para você pegar quando você quiser. E uma outra boa utilização de uma reserva de emergência ou de um fundo DI é quando você está querendo buscar alguma oportunidade no mercado e você quer ir fazendo alocações ao longo do tempo. Então você deixa o teu dinheiro num fundo DI, num fundo DI simples, num fundo bem conservador e com liquidez, e à medida em que você vai achando interessante tirar o dinheiro para tomar risco, você vai resgatando desse produto. E o outro fundo de renda fixa é o fundo crédito privado. No fundo de crédito privado, além dos títulos públicos federais, que a gente vai ter aqui no DI Simples, que 80% do DI Simples tem que ser investido em título público federal, você vai ter uma gama um pouquinho maior aqui nos fundos de crédito privado. Aqui você pode ter
produtos de títulos públicos, você pode ter CDBs de bancos, aqui você pode ter CRAs, CRIs e debêntures, né, que você empresta dinheiro. Os fundos de crédito privado, eles têm mais produtos de risco dentro da carteira, mas ainda assim, alguns fundos são considerados fundos relativamente conservadores. O outro tipo de fundo são os fundos multimercados. Dentro do fundo multimercado, eu vou trazer para vocês dois tipos de fundos que eu acho também que para uma carteira de investimentos organizada já vai funcionar muito bem, que são os fundos multimercados macro. Esses fundos multimercados macro, eles são fundos que o gestor ele pode pegar a carteira de investimentos e investir em vários tipos de ativos, como, por exemplo, juros, como moeda, investimento internacional, como o IPCA+, de indexador. Então, os fundos multimercados macro, eles são uma ferramenta muito bem utilizada pelos gestores de investimento, porque ele permite que o gestor tome todo tipo de risco. Então, eu posso ter, por exemplo, 20 fundos multimercados e cada fundo multimercado com um rendimento diferente. Por quê? Vamos supor que um gestor ele toma mais risco em mercado internacional. Vamos supor que um outro gestor toma mais risco em mercado brasileiro. Um gestor está mais tomado em risco de IPCA+, o outro está mais conservador. Então, vários fundos multimercados diferentes, eles podem ter resultados diferentes. Então, eu acho que esses fundos aqui são fundos muito interessantes para que você tenha na carteira. Um outro fundo multimercado que também é bastante conhecido são os fundos long and short. Esses fundos long and short, eles têm uma possibilidade de o gestor trabalhar com distorções no mercado. Quando a gente vai aqui para os fundos de ações, eu vou trazer para vocês basicamente dois fundos de ações, que são os fundos long only e que são os fundos long bias. Como que funciona? Como que funciona um fundo long only? Geralmente um fundo de ações ele tem que estar comprado em 67% da carteira do fundo em ações. E geralmente os fundos long only são aqueles fundos que compram algumas ações e acreditam que essas ações elas vão subir no longo prazo. Então são tipos de fundos que os gestores acreditam mais para médio e longo prazo. Quando a gente está falando dos fundos long bias, os fundos long bias eles não necessariamente precisam ter uma carteira de ações composta por 67% em ações. Eles têm mais flexibilidade, ou seja, os fundos long bias pode ser que a bolsa suba, ele é um fundo de ações, mas pode ser que a bolsa suba e que esse fundo ele não suba. Por quê? Porque o gestor desse tipo de fundo pode ter feito alguma estratégia em que a sua posição não esteja posicionada para a alta da bolsa. Esses fundos aqui, quando eu trago eles para você, eles conseguem montar uma carteira de investimentos eficiente e caso você queira tomar risco, né, caso você tenha um perfil de investimento mais agressivo, esse tipo de fundo você consegue ter uma carteira de investimentos onde a gente fala que é uma carteira organizada, onde a gente fala que é uma carteira que vai ser fácil de você fazer o acompanhamento e é uma carteira que você consegue tomar risco em praticamente todos os produtos do mercado financeiro. E para ficar mais claro ainda para vocês como é que funcionam esse tipo de investimento, como é que funcionam os fundos de investimento, olha só, quando a gente está falando aqui sobre um time de futebol, a gente fala que um time de futebol, como é que ele funciona? Ele tem um técnico, certo? Esse técnico ele vai ter à disposição dele mais ou menos 22 jogadores. E esse técnico ele vai ter que escolher 11 jogadores para formar o time titular. Então, quando a gente está falando aqui de um fundo de investimento, o técnico ele se assemelha ao gestor. Porque o gestor ele vai ter disponível vários tipos de investimento. Ele vai ter fundos, ele vai ter produtos de juros, ele vai ter produtos de IPCA, ele vai ter produtos de bolsa internacional, câmbio, moeda. Então, dentre todos esses investimentos disponíveis, como os jogadores, ele vai ter que compor a carteira do fundo de investimentos. E quando ele compõe essa carteira do fundo de investimentos, ele está pensando em duas coisas. Ele está pensando em ter a melhor carteira possível para que ele tenha o melhor desempenho e o melhor resultado possível, que é a mesma coisa de um time de futebol. Quando a gente está falando que a gente tem um time titular escalado, o que o treinador quer? O treinador quer o melhor resultado possível. Né? E o gestor do fundo, quando ele monta essa carteira, ele quer o melhor desempenho possível. Quando a gente faz essa relação, acaba ficando um pouco mais clara qual que é a função do gestor quando a gente está falando aqui de um fundo de investimento. E um outro conceito
que eu acho que é muito importante vocês entenderem aqui, antes de entrar dentro de um fundo de investimento, é o conceito de o que é a asset ou uma gestora de recursos. A gente já entendeu que os fundos de investimentos, eles podem ser fundos de renda fixa, eles podem ser fundos multimercados ou eles podem ser fundos de ações. Quando a gente está falando sobre esses fundos, existe uma gestora ou uma asset que é responsável por esses fundos. Então eu trouxe para vocês aqui, não é uma indicação de compra, mas é mais uma contextualização sobre, existe uma asset que se chama Capitânia. Essa Capitânia, ela tem um fundo de renda fixa, que eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, como Capitânia Top Renda Fixa, e ela tem também um fundo de multimercado. Existem várias assets. Existem assets que são bancos e existem assets que não são bancos. Então, quando a gente está falando aqui, a gente tem uma outra asset que se chama ARX. Eu trouxe para vocês que ela pode ter um fundo de renda fixa, pode ter um fundo multimercado, mas ela pode também ter fundo de ações no Brasil, ela pode ter fundo de ações no exterior. XP, por exemplo, tem aqui um fundo de renda fixa, um fundo de ações. A RISA, fundo de renda fixa. Sul América, fundo de renda fixa, fundo multimercado. Quineia, a Quineia Asset do Grupo Itaú, Quineia Renda Fixa. Quineia Multimercado. Safra, mesma coisa. Santander, mesma coisa. Verde, a mesma coisa. Quando eu trago esse exemplo para vocês, eu acho que aqui é mais para fazer uma contextualização que existe a asset, que é a gestora de recurso. Dentro da gestora de recurso, existem vários fundos de investimentos, como, por exemplo, fundos de renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações Brasil, fundo de ações internacional, e cada um desses fundos vai ter um gestor, que vai ser o treinador, vai ser aquela pessoa que vai definir quais são os produtos que vão compor a carteira desses fundos de investimento. Então, quando a gente está falando aqui do mercado de fundos de investimento, a gente tem mais de 10 mil fundos. Né? Então, quando a gente está falando dessa infinidade de fundos, é muito importante a gente entender quais são os gestores e quais são as assets que são mais eficientes ao longo do tempo. Quando a gente fala de eficiência, é muito difícil, né? Porque no mercado sempre se fala que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E isso realmente não é. Isso é verdade. Mas só que quando a gente pega um gestor consistente, né? Voltando aqui fazendo uma comparação com um time de futebol, quando você pega um bom treinador, né, que sabe escolher os jogadores, ele pode não ser sempre o melhor, mas só que muito provavelmente ele vai ser constante. Né? Pode ser que em algum momento ele não acerte, pode ser que ele não ganhe tudo, mas só que muito provavelmente a gente vai estar sendo bem representado. Então, quando eu estou falando aqui de gestoras e fundos de investimento, é muito importante a gente entender quem que é o gestor, há quanto tempo eles trabalham junto. Geralmente, quando eu faço atendimento presencial ou quando eu faço alguma consultoria com algum cliente, muitas das vezes as pessoas reclamam muito não sobre a rentabilidade da sua carteira. O que as pessoas mais ficam incomodadas é que elas não entendem quais são os produtos que compõem a carteira de investimentos delas. E isso é realmente muito verdade. Às vezes, você pega um cliente que tem, por exemplo, um CRA, né, que é você emprestar dinheiro para uma empresa, com vencimento em 20 anos, e esse produto, na verdade, ele está dando uma rentabilidade negativa. E o que acontece? Esse é um título de renda fixa. E o cliente ele se pergunta, como que pode um título de renda fixa estar me dando uma rentabilidade negativa? E ele não entende que aquilo é possível. Então, muitas das vezes, as pessoas elas acabam não entendendo a rentabilidade da carteira por não entender quais são os produtos que estão dentro da carteira de investimentos. E quando a gente traz isso para os fundos de investimento, a gente consegue organizar. Então, às vezes, quando a gente pega uma carteira muito complexa, né, com vários CDBs de bancos, com vários CRAs, CRIs e debêntures, com vários fundos imobiliários, com várias ações diferentes, quando a gente pega isso, empacota através de fundos de investimento, você consegue ver com mais clareza. E essa clareza, ela vai fazer com que você se sinta mais confortável em fazer novos aportes, em tomar mais risco, em fazer uma infinidade de coisas que a falta de clareza, quando você tem uma carteira de investimentos muito complexa, ela te deixa realmente muito inseguro. Então, quando a gente faz alguma consultoria e a gente entende que os clientes não entendem quais são os produtos que ele tem na carteira, eu não tenho dúvida que o melhor caminho é direcionar esses clientes para os fundos de investimento e explicar como que os fundos atuam. Porque aí ele não precisa escolher diretamente
quais são os títulos que vão entrar na carteira. Ele vai terceirizar isso para um gestor fazer isso, e aí ele, ao invés de acompanhar um título a título, ele vai conseguir acompanhar a evolução geral de um fundo de investimentos. E quais que são os benefícios, né, quando a gente tem uma carteira baseada em fundos de investimento? Eu posso dizer que a principal vantagem é uma gestão profissional. Quando você tem uma gestão profissional, você vai ter uma pessoa muito provavelmente mais qualificada do que você para tomar a decisão de quais são os títulos que vão compor a carteira de investimento. Quando a gente está falando aqui de investidores pessoas físicas, muitas das vezes, a gente não vai conseguir ter acesso a produtos que os gestores de fundos eles têm. Então, se você escolher um bom gestor, eu acredito que esse gestor ele vai fazer muito provavelmente, aqui eu não estou dizendo que é 100% das vezes, mas muito provavelmente decisões melhores do que a sua na composição da carteira de investimentos. Uma outra vantagem é a organização. Quando você tem um fundo de investimentos, você pode ter, por exemplo, 5 fundos de investimentos na sua carteira e que eles sejam extremamente diversificados. Você não precisa ter 50 produtos na sua carteira para ele ser diversificado. Vou dar um exemplo aqui de um fundo de ações. Se você coloca o teu dinheiro em um fundo de ações, esse fundo de ações, muito provavelmente, ele vai ter na carteira de investimento dele mais de 40 ações, por exemplo, 30 ações. E isso vai fazer com que você não tenha que ficar sofrendo com as ações que estão subindo, com as ações que estão caindo na sua própria carteira. Você empacota isso e vai preocupar com outra coisa. Você não vai ficar ali acompanhando o mercado e como é que está a evolução dessas ações. Uma outra vantagem é a transparência nos investimentos. Aqui você consegue, se você colocar R$1.000 e se você tiver outra pessoa que tem R$10.000, vocês vão ter exatamente o mesmo rendimento, porque os fundos ele é distribuído por cota. Diversificação, você vai ter um fundo muito diversificado, você não vai ter acesso a produtos de concentração de investimento, porque geralmente os gestores não fazem isso. E a praticidade, quando você não precisa se preocupar em ficar acompanhando como é que estão os seus investimentos. O que você tem que preocupar é se o gestor está cuidando da carteira, se a equipe ainda está lá, se eles ainda acreditam naquelas mesmas coisas. Então, acho que o mais importante aqui é você entender quais são os bons gestores, do que você ficar preocupado se você tem que comprar uma ação, se você tem que comprar um título, ou o que você tem que fazer na sua carteira de investimentos. Mas aí você pode estar me perguntando o seguinte: Adriano, ok, e se eu não quiser investir através de fundos de investimento? Tá tudo bem. Você pode fazer investimentos diretamente. Quando a gente falou sobre um fundo de renda fixa, esse fundo de renda fixa ele compra um título público. Você pode ir lá no Tesouro Direto, você pode comprar o Tesouro Selic. Você pode comprar o Tesouro Selic 2025, você pode comprar o Tesouro Selic 2029. Você pode escolher os CDBs do banco que você quer. Você pode escolher todos os CDBs da plataforma e colocar dentro da sua carteira. Você pode escolher para quais empresas você quer emprestar o teu dinheiro. E você também pode escolher quais ações você quer ter na sua carteira de investimentos. Mas o que eu vi nesses anos trabalhando no mercado? Muito provavelmente, ou geralmente, quando as pessoas têm uma carteira própria, quando elas vão lá e montam carteiras de investimentos, ela acaba pegando dicas com amigo, com familiar, e essas dicas geralmente levam elas para algumas ações, como essas ações que estão aqui na tela agora, como Gol, que agora entrou em recuperação judicial, e a Gol em menos de 5 anos caiu 94%. Tem, por exemplo, a Magazine Luiza, que caiu 71%, IRB, que caiu 96%, provavelmente essas pessoas têm Oi, que caiu 95%. Então, acho que ter uma carteira de ações própria pode fazer muito sentido se você tiver uma mentalidade de longo prazo, se você souber quais são as boas ações que você vai ter na tua carteira, se você focar em ações de dividendos. Mas só que se você estiver confuso em qual ação você escolhe, em o que eu coloco na minha carteira, quando eu compro, quando eu vendo, eu não tenho dúvida que a melhor forma de fazer isso é através de um fundo de investimentos e escolhendo um bom gestor. Novamente, a gente vai falar muito sobre bons gestores e gestores que entregam resultados com consistência. Mas aí vamos supor então que você fala assim: Adriano, ok, eu entendi que fundo de investimento pode ser uma boa possibilidade, mas como que eu faço para organizar a minha carteira através de fundos de investimento? Quando a gente está falando sobre investir direto ou investir através de fundos, eu vou trazer um exemplo aqui. Para você investir em produtos diretos com liquidez, muito provavelmente você vai ter que ter títulos públicos federais, a essas taxas aqui, que eu peguei hoje. Você vai ter
CDB do Banco Itaú, um CDB do Santander, um CDB do BTG, um CDB da XP e vários outros CDBs. Então, o que acontece aqui? Quando você monta produtos diretamente, a sua carteira de investimentos vão ter várias linhas de investimento, ok? Quando você monta a carteira através de um fundo DI simples, esse fundo DI simples, ele vai ter exatamente esses produtos na carteira. Ele tem que ter 80% em título público e ele pode ter 20% em título privado. Então, quando a gente está falando aqui de um fundo DI simples, em 2 anos, esse fundo ele entregou 100% do CDI. O que isso quer dizer? Basicamente, esse fundo ele vai te entregar a mesma coisa do que um título público federal, vai te entregar a mesma coisa do que um CDB de um banco, ele vai te entregar exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque ele não tem muito risco. Então, quando você investe em um único fundo, e aqui eu trouxe um exemplo desse fundo para você, você tem apenas um ativo que vai representar todos aqueles produtos que a gente falou ali no slide anterior. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo prático para que a gente consiga trazer nesse vídeo, né, realmente como você consegue organizar uma carteira de investimentos formando uma reserva de emergência. Vou trazer para você um exemplo prático de como que você consegue fazer isso. Então vamos supor que você tem 4 fundos como opção para você utilizar como reserva de emergência. Eu trouxe um exemplo aqui de um fundo da XP, eu trouxe um exemplo de um fundo do BTG, um fundo Safra e um fundo da Caixa Econômica Federal. Quais são essas cores aqui? Tá? Os fundos verdes, eles são fundos de reserva de emergência com taxa de administração zero. Isso é verdade. Muitos fundos que são utilizados para reserva de emergência hoje no mercado têm taxa de administração zero ou taxas de administrações muito baixas, abaixo de 0,30. Quando a gente está falando de um fundo de reserva de emergência, essa taxa de administração ela é extremamente importante porque ela pode corroer boa parte do teu investimento, como eu vou mostrar para vocês aqui, entendendo quais são os bons fundos de reserva de emergência e quais não são os bons fundos de reserva de emergência. Então, quando a gente está falando dos 2 fundos XP e BTG, taxa de administração zero, a gente tem um fundo do Safra com taxa de administração de 0,15 e a gente tem um fundo da Caixa Econômica Federal que faz exatamente a mesma coisa do que esses fundos, com uma taxa de administração de 1,75% ao ano. Quando a gente entra aqui num comparador de ativos, e eu gosto muito de utilizar o mais retorno para fazer esse tipo de comparação, olha só que interessante. Quando eu pego 2 anos, eu tenho um rendimento do Trend DI de 27,39, do BTG de 27,31, eu tenho o CDI, que é a taxa livre de risco, ou seja, para eu não tomar risco nenhum, entregando 27,15, e aí eu tenho o fundo do Safra entregando 26,42. Até o fundo do Safra, a gente tem 2 fundos melhores, mas a gente tem o fundo do Safra ali muito próximo do CDI. Mas a diferença que eu quero chamar para vocês aqui é o fundo da Caixa. Olha só, um fundo da Caixa que faz exatamente a mesma coisa tem uma rentabilidade de 22,53. Como que isso é possível? Um fundo DI que compra título público federal entregar uma rentabilidade tão abaixo dos outros 3 que a gente está comparando aqui. Isso é porque esse fundo da Caixa ele tem uma taxa de administração de 1,75% ao ano. Então, quando a gente pega, né, o CDI para o fundo da Caixa, isso é impactado na rentabilidade. Então, quando a gente está falando sobre os fundos de reserva de emergência, a taxa de administração do fundo ela é extremamente importante. E às vezes a gente pega alguns clientes, quando a gente está fazendo alguma consultoria, que fala assim, não, fundo de renda fixa não é bom, o meu fundo de renda fixa não me entrega nem 95% do CDI. E isso vai acontecer dependendo do fundo. Então, acho que o mais importante é, se você entender o que um bom fundo ou um bom gestor faz para ter um rendimento satisfatório, você consequentemente vai ficar muito mais satisfeito a sua carteira de investimentos, ok? Então, nesse vídeo, vamos lá. A gente entendeu como que funciona um fundo de investimentos, quais são os tipos de fundos de investimentos que você pode investir,
que você pode investir de uma forma direta, comprando título público, CDBs ou títulos privados, ou então você pode empacotar isso através de um fundo de investimento. A gente viu aqui que muitas das vezes, quando você investe diretamente, como o exemplo do fundo de ações, muito provavelmente, pegando dicas de amigos, vocês vão cair em alguma armadilha. Então, pensando em todo esse cenário, eu acredito que você ter um fundo de investimento, como o fundo de investimento da reserva de emergência, onde é um fundo de investimento taxa zero, onde é um fundo que acompanha o CDI, onde é um fundo que te dá liquidez, eu acho que sim, faz sentido você eliminar várias linhas no seu investimento para que você possa ter uma carteira de investimentos um pouco mais organizada e que seja um pouco mais simples de você fazer esse acompanhamento, tá bom? Gente, o vídeo de hoje é isso. Espero que eu tenha contribuído com vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixa de curtir. Isso aqui é muito importante para a gente, para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. E não deixa de compartilhar, não deixa de enviar para algum amigo que precisa organizar a carteira de investimento também, tá bom? Então no vídeo de hoje é isso. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.